Deus é digno de ser adorado e exaltado. Abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, irmão. Hebreus capítulo 11. Versículo 6, irmão. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Amém, irmão? Eu quero que você coloque no seu coração isso aí, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Podeis assentar, irmãos? Eu quero, nesta manhã, irmão, buscar uma reflexão da fé numa forma mais contemporânea, para você entender, buscando essa base nos homens que estavam mais próximo da história de Deus. Não é da história de Deus, mais próximo da história, no sentido de, se nós formos olhar para trás, os homens que realmente esteve mais próximo de Deus, que a Bíblia conta, começa com Adão, né? Então, eu quero que você busque entender, ou nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre a fé dessas pessoas, para que nós possamos, no mínimo, criar uma base para a nossa fé, depois de quase 6.000 anos. Não é a minha intenção aqui tentar fazer você conhecer todas as questões da fé, as características e as nuances da fé. Não é a minha intenção. A intenção aqui é fazer você refletir um pouco sobre o comportamento desses 4 homens que a Bíblia fala, que é Abel, Enoque, Noé e Abraão, para que você possa refletir um pouco sobre a sua fé. Porque nós buscamos alguma coisa na igreja. Todas as pessoas que entram no templo, ele vem atrás de alguma coisa. Olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Preste bem atenção no texto, porque se você veio aqui participar da ceia e vai só engolir o pão aqui, o vinho e vai embora, não vai ter resultado nenhum na sua vida e também você nem salvo será. Então, o que eu quero fazer você entender, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O texto em epígrafe fala sobre agradar a Deus. Agradar a Deus, eu penso que é um objetivo nosso aqui. Eu vou buscar aqui, eu quero entender isso, que é um objetivo de todos que estão aqui. Agradar a Deus é um objetivo de todos que estão aqui. Eu penso assim, né? Não sei se é o seu objetivo. Porque tem pessoas que entram aqui, ó, tem pessoas que estão brincando com criança, não está nem importando com o que veio fazer. Não, eu não sei o seu, mas traz a entender que o nosso objetivo aqui é agradar a Deus. Amém, irmão? Então, quando nós cantamos, quando nós levantamos as mãos, quando nós
estamos orando ou lendo a Bíblia, o objetivo aqui é agradar a Deus. Amém? É de comum acordo isso aqui, irmão? Eu acho que é, né? Eu creio que é, até porque se você não veio agradar a Deus, você veio num local muito errado. Porque a intenção até do templo construído é agradar a Deus. É prestar um culto de adoração ao Deus verdadeiro. Coloca para mim aí, Salmo 37, versículo 4. Só fazendo introdução do assunto aqui, irmão. Vamos ler o texto? Olha. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu. Eu sei que todo crente tem vontade que Deus responda as suas orações. Todo crente deseja que Deus responda as suas orações. É o que nós mais fazemos é orar, irmão. Quer dizer, eu penso que você faz isso, né? Eu acho que você faz isso. Então, se oramos, é mais do que honesto esperarmos que Deus responda. Só que, engraçado, tem algo aqui, ó. Agrada-te do. Volta ao texto de 11, verso de número 6. Hebreus. Parece que o menino não está participando do estudo, ele está só olhando no tempo. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção na ênfase. Impossível agradar a Deus. Então, para que agrada-te do Senhor, é preciso ter fé. A palavra fé é traduzida na Bíblia de várias formas, e uma delas é confiança, mas é certeza, convicção, entendeu? Então, quando você vai traduzir ela na Bíblia, você encontra certeza, convicção, fé, confiança. Mas o que eu quero que você entenda é que se você não crê, não tem certeza desse Deus, todas as coisas que você fizer perde o sentido para Deus. Perde o sentido. Pastor, mas fulano ali é tão abençoado. Bênção não quer dizer agradar a Deus. Eu quero que Deus me responda, mas eu preciso agradá-lo. Para que eu possa agradar a Deus, é necessário que eu tenha fé. Então, em consenso aqui com você, já que você disse isso, nós temos duas formas de enxergar as coisas, de ver. A primeira forma é física. Os olhos abertos, você enxerga pessoas, árvores, carro, o mundo físico você enxerga. Eu já preciso de auxílio, né? Mas enxergo também. Olhe para mim, irmão. A segunda forma de enxergar se chama a forma sensorial. Isso aqui não é algo que eu estou inventando, a forma sensorial. Toda pessoa que é deficiente da visão, ele tem a forma sensorial aguçada. E tem duas questões sensoriais em nós que funcionam perfeitamente. O corpo todo é sensorial, irmão. Toda a pele é sensorial. Toda a pele. A gente enxerga com os olhos, mas toda a pele é sensorial. Se você está com os olhos fechados e alguém vai aproximando de você, quanto mais ele vai aproximando, você descobre de que lado ele está vindo. Eu não sei se é experiência sua, mas eu vou falar algo aqui. Quando você está em determinado lugar e a presença maligna é presente e forte, se você estiver de olho fechado, você percebe que o diabo está naquele lugar.
Você fala, o diabo está aqui, ó. Quem já teve essa experiência aqui, ó? Então não foi só eu, né? Então, tem duas formas de enxergar as coisas: com os olhos normais e de forma sensorial. A forma sensorial é a melhor forma de você enxergar as coisas espirituais, porque você para de enxergar o natural e passa a enxergar a partir do que está no invisível, porque os seus olhos não estão vendo. Olhe para mim, irmão. Pensa comigo o raciocínio. Hoje eu estou com paciência para falar, não estou apressado, com muita paz na alma. Adão no jardim do Éden. Todos os dias, a Bíblia diz que todos os dias, no virar do dia à tarde, Deus descia e encontrava num local, encontrava Adão num local determinado, num local determinado. Deus não encontrava Adão aleatório, não, irmão. Tinha um local determinado. Quando você lê a Bíblia, quando Adão peca, você percebe isso. Então, todos os dias Deus descia do céu e conversava com Adão. Paraíso, tudo em perfeita harmonia, animais, plantas e o homem. Paraíso, rios, ouro, tudo estava ali, ó. A Bíblia diz que 2 rios banhavam o jardim do Éden. Não. E Adão ali em paz, tranquilo, todos os dias Deus vinha conversar com Adão. E Adão, todos os dias Adão caminhava até o local do encontro. Deus se materializava e Adão conversava com Deus. Ali, a Bíblia não fala o que eles conversavam, mas certamente havia uma comunhão. Havia uma presença maravilhosa. E bom, você já calculou que coisa magnífica, ó. Paraíso, presença de Deus. É coisa que nem o coração consegue assimilar, né? Paraíso, presença de Deus. Precisava de mais alguma coisa? Não precisava. Deus faz Eva, continua o mesmo propósito. Deus descia do céu e vinha conversar com Adão e Eva. Adão peca. Adão pecou. Quando Adão peca, Deus vem, fala com Adão e Eva, fala que eles erraram, eles adquiriu para si a morte. A Bíblia fala claramente, expulsa eles do jardim do Éden. Adão é expulso, ele e Eva, do jardim do Éden. Põe um anjo na entrada do jardim, para eles não voltar mais para o jardim, para não comer da fruta da árvore da vida. E aí, eles saem do paraíso e da presença no virar do dia. Olhe para mim, irmão. Eu sei que muitos de vocês aqui não têm experiência com a presença de Deus. Mas quem uma vez teve, quem uma vez experimentou a presença de Deus, ele não consegue viver sem ela. Todavia, quando ela não se manifesta e leva tempo demais, traz um impacto tão ruim no coração da gente, uma dor, uma angústia, um peso, que parece que você vai morrer. E quando você dobra o joelho, que não sente a presença de Deus,
aquilo se torna algo, não tem explicação para o tamanho mal que aquilo causa no nosso interior. Quem já desfrutou um dia da presença de Deus. E nós estamos falando de algo muito simplório, porque não se compara com a forma que Adão conversava com Deus. Não se compara com a forma da presença de Deus e Adão no jardim do Éden. Adão fora do jardim. Adão fora do jardim, ele tinha a primeira questão: ficar com raiva de Deus. Eu fui expulso. Foi Ele que me deu Eva. Foi Ele que me criou. Eu fui expulso, rapaz. Eu saí do jardim. E eu não vou poder voltar mais. Tem um anjo lá na porta, eu não posso entrar lá. Primeiro ano. Segundo ano. Os primeiros anos da vida de Adão sem conversar com Deus. Pensa na cabeça de Adão. O que ele tinha aqui, irmão? Ele tinha aqui só a imagem dele, Deus descendo no jardim no virar do dia. Eu acho que tinha dia que Adão saía e enfiava no meio da mata, sem a mulher, sem ninguém, e ficava parado. Todo homem tem isso aqui, mulher não tem esse negócio aqui, mas todo homem tem isso aqui, ó. A gente fica parado assim na caixa do nada, sabe? Olhando para o nada, com coisa que não está vendo nada, sem perceber nada, olhando para o... Minha mãe fala pensando no Antonte, mas eu nunca vi o Antonte, então tem gente que fica olhando para o nada. Acho que Adão ficava no mato olhando para o tempo assim, e calculando como viver sem esse encontro. Amém, irmão? Pegou o raciocínio aí? De alguém que viu Deus, para esse mesmo alguém agora sem a presença de Deus. Nasce Caim e Abel. Caim começa a crescer junto com Abel. E Adão começa a contar para Caim e Abel: pai, eu tenho a mãe Eva e o pai Adão, e o senhor? E o senhor? Agora vem a parte difícil. Pai, eu tenho a mãe aqui, Eva é minha mãe, e meu pai é Adão, e o senhor? Cadê seu pai e a sua mãe? Como foi, meu filho? Meu pai me colocou num jardim. Todos os dias ele conversava comigo. Quem é ele? Ele é Deus. Ele criou tudo que você está vendo. Ele é dono de tudo que você vê. Oi, pai, você não pode mais chegar. Eu não posso mais. Eu magoei o coração dele. Eu não posso entrar lá. Bem que eu queria voltar lá de novo para encontrar com ele, mas eu não posso fazer isso. O senhor nunca mais viu ele? Eu nunca mais vi ele. Mas como ele é? Começou a fé, irmão. Como ele é? Começou a fé. Agora Adão vai ter que explicar para Caim e Abel como enxergar Deus sem vê-lo, que para Adão seria coisa impossível. Por quê? Porque os seus olhos haviam contemplado o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, porque a sua mão havia tocado no Deus Todo-Poderoso, porque ele havia convivido com esse Deus, e agora ele tinha que fechar os olhos e contemplar.
e contemplar as maravilhas dos momentos extraordinários, magníficos, que ele parou para conversar com Deus na virada do dia, e ele tinha que contar isso sem ver, sem nada, e ele começava a contar essa história, e era só uma história, em princípio era só uma história, e como fazer? Olha, se eu desagradei, como agora eu vou agradar? Se eu magoei, como que eu vou reverter a situação agora? E Abel e Caim crescem dessa forma, ouvindo uma história que eles não viam, e sabendo da existência de um Deus que eles não viam, que a única coisa que eles podiam fazer era sentir. Agora olha para mim. Será quanto sacrifício, quanto altar, a Bíblia não fala quantos altares ou quanto sacrifício Adão fez? Hoje eu vou oferecer aqui, Deus vai falar comigo. Olha para mim aqui, irmão, o desviado sofre demais, irmão. Ele oferecia, colocava o animal em cima do altar, botava fogo e ficava ao lado do altar esperando, sentir, perceber que Deus viria ali. Como que eu agrado agora? Você agrada com sacrifício, com altar. Mas como que eu sei que ele vai receber? Você vai sentir. Você vai sentir. Eu não vou poder ver? Não, você vai sentir ele. Se ele vier, você vai sentir que ele veio. E naquele dia, no dito dia, que era de Abel e Caim oferecer o sacrifício, cada um deles montou o seu altar. Abel já tinha ouvido falar muito de como oferecer desse Deus. Abel já tinha se apaixonado por Deus. Abel já tinha aprendido a sentir. Abel já tinha aprendido como se agradar a Deus. Caim tinha ouvido as mesmas histórias, mas não conseguia compreender. Olha para mim, irmão, tem pessoas que convivem conosco, fica na família conosco, participam do louvor conosco, mas não conseguem sentir o que nós sentimos quando Deus está presente. Alabaço no gneve conde xermekev xerbalahasifa. Me desculpe, irmão, se você está assim. Mas isso acontece na igreja. Abel e Caim ouviu toda a história, a mesma história por muitos anos. Chegou o dia de eles oferecer o sacrifício. Caim não estava preocupado se Deus ia receber. Caim estava preocupado só em oferecer. Abel estava preocupado. O coração de Abel estava pendente. Como que eu vou fazer para agradar a ele? Como que ele vai receber? Meu pai disse que quando ele receber, eu vou sentir. Tem pessoas que entram aqui e não sabem por que veio ou por que entrou. Sai do nada e vem para o nada. Entra aqui, não sabe por que está cantando e nem por que as pessoas estão lendo Bíblia. É crente há muitos anos e não sabe por que vem à igreja. Mas tem pessoas que entram na igreja e a preocupação dele é: será se hoje eu vou sentir? Será se a hora que eu começar a cantar, Deus vai manifestar seu poder? Eu vou perceber que Ele vai estar ali na casa? A pessoa vem com o coração pensando o seguinte: o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? De que maneira eu vou cantar? Será se eu cantar mais alto Ele vai ouvir? Ou será se eu fechar os olhos e cantar só com o coração, Ele vai atender?
Mas Abel tinha algo aqui dentro. Mas uma coisa eu sei: ele existe, ele é real, ele é verdadeiro. Meu pai fala dele com tanta certeza que parece que eu já estou vendo ele. Só do meu pai contar as histórias, parece que eu corporealmente assim, eu já via Deus. Porque toda criança é curiosa e com certeza você perguntou, como é que ele era? Como é que era o corpo dele? Toda criança é curioso, como é que ele andava, que roupa ele vestia? E Adão ia definindo ou colocando características, e Abel com certeza ficava pensando, rapaz, ele é real, ele é verdadeiro, eu tenho certeza que ele existe. E Caim não estava nem aí se ele existia ou não, queria oferecer, eu vou oferecer. Abel não, ele existe, ele é real. Nasce a fé é a convicção da existência do Deus. E no nenait os loberras candei chogona rai sofá. Abel coloca o sacrifício, Caim coloca o sacrifício. O altar é idêntico porque os irmãos faziam e sabiam fazer do mesmo jeito. Coloca fogo. Abel ficou olhando o sacrifício, Caim ficou olhando o sacrifício. Mas a Bíblia diz que Deus agradou. A Bíblia diz que Deus agradou. Deus o quê? Agradou. E a Bíblia vai dizer aí, o escritor no Novo Testamento, no Novo Testamento, sem fé é impossível agradar a Deus. Como que ele agradou? Abel dizia, ele existe, rapaz, ele é real, papai viu, meu pai falou sobre ele. E com certeza o coração de Abel sabia, tinha convicção que Deus estava ali. Caim ficou com inveja de Abel? Fica com inveja não, irmão. Não é que Deus ama um mais do que os outros, não. É porque existem pessoas, irmão, que parece que ele, só de fechar os olhos, ele já sabe que Deus está presente. E tem outros que não crê. Isso é normal. Tem pessoas que chegam aqui para cantar, que abre a harpa, ele já canta como se Deus estivesse do lado dele. Ele já começa a adorar a Deus, dá vontade até de você levantar da cadeira e fazer assim, irmão, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aqui. Dá vontade de parar de cantar e só levantar as mãos e adorar o Senhor e dizer, o Senhor está aqui. Caim pega um pau e mata Abel. Para Caim, ele estava fazendo algo vingativo. Para Abel, ele disse, eu encontrei ele, eu sabia que ele existia. Eu não podia vê-lo e agora vejo. Eu não podia tocá-lo e agora eu toco. Caim me fez um favor. Eu queria conhecer ele e Caim me fez um favor. Caim tirou aquilo que estava impedindo, atrapalhando. Quando Caim deu a paulada, ele pensou, eu estou matando meu irmão. Mas para Abel ele disse, eu estou indo encontrá-lo.
Para quem não conhece Ele, a morte é o pior momento. Mas para quem conhece Ele, a morte é a alegria do momento, é o prazer do dia, é o melhor dia, é a melhor hora, é o melhor momento da vida. Você imagine Abel encontrando com Deus do outro lado da vida. O paraíso existe, rapaz. Meu pai falou tanto nele e ele existe mesmo. Meu pai falou tanto sobre o paraíso e ele existe. Meu pai falou tantas coisas sobre Deus, é real, agora vejo. Nós vamos sair deste lugar e vamos encontrar com Ele um dia. No momento nós vemos como sombra, e há um empecilho chamado carne, mas um dia nós o veremos como Ele é, em nome de Jesus. Irmão, eu tenho tanta vontade de ver Deus. Caixoganaço e decolcher marrasse cantou. Na mais cercado somneg onde se faz. Se você souber fazer, se você souber adorar a Deus, você vai tocar o coração dele. Se você souber adorar a Deus, é uma coisa que, ó irmãos, é pontos da igreja. A igreja foi chamada para adorar. Nós fomos chamados para adorar. O problema é que muitas pessoas não sabem adorar a Deus. Se você aprender a adorar o Senhor, Deus vai agradar da sua vida. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da transladação obteve testemunho que agradava a Deus. Versículo de número 5. Antes da transladação obteve um testemunho de haver agradado a Deus. Haver agradado o Senhor. Olha para mim aqui, irmão. Abel representa a adoração da igreja, enquanto Enoque representa o caminhar da igreja. Quando Adão conta a história, ele contou para os outros filhos. A Bíblia diz que ele teve 7 depois de Caim, que Abel morreu, depois ele teve mais 7 filhos. A história foi sendo passada de pai para filho, até que chegou em Enoque. A história era só contada. Agora imagine Enoque, depois de muito tempo, ouvindo falar que existia um Deus, que havia andado com Adão, conversado com Adão, convivido com Adão, mas que por causa de um pecado, Adão havia perdido a oportunidade de continuar com esta comunhão, com esta amizade. E Enoque recebe essa notícia, essa conversa, e ele começa então a pensar o que fazer, como.
já que agora não podia ver Deus com os olhos, mas com certeza já tinha ouvido falar da história de Abel, que Abel conseguiu agradar a Deus, e com certeza já tinha ouvido falar da história de Abel. Ele pensou, mas se Abel pôde agradar ao Senhor com um sacrifício, eu também posso agradar a Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, a ponto de Deus olhar e falar: Enoque, não dá para ficar eu tendo que ir andar com você, Enoque. Agora olha para mim, irmão. Essa história não é uma história, esse fato é tão real que você imagine comigo aqui, irmão. O camarada andar com Deus. Eu acho que Enoque, se fosse hoje, ele era dito como TDAH, né? Hoje é TDAH. Aquele camarada que anda falando sozinho, que anda no meio do mato ou para nos lugares e fica falando sozinho. Porque conversar com Deus é isso, muitas vezes você está sozinho. Quem olha de fora, você está sozinho. Já me mandou a mulher na beira da pia, lavando vasilha e conversando, o marido chega e olha e fala aí, ó, ficou doida conversando com as panelas. Eu já vi muito isso acontecer, esse fato, e já vi muitas pessoas dizer: mas o que está acontecendo? Está falando sozinho? Não estou falando sozinho. É porque eu estava orando, esqueci que eu estava orando e continuei falando audível. Olha para mim, irmão. O camarada sair de casa e já sair de casa com a presença de Deus do seu lado. É real, a história é fato. A Bíblia diz que ele andou com Deus. Olha para mim, irmão. Andar com Deus depende de muita fé, irmão. Muita certeza, muita convicção. Ele deixou os seus prazeres, as suas vontades, para andar aonde Deus queria que ele andasse. Por quê? Porque andar com Deus não é você que vai aonde você quer. Andar com Deus, você vai aonde Deus quer que você vá. Sabe por que muitas pessoas e obreiros não andam com Deus? Porque eles tomam as suas próprias decisões. Lá em, acho que é Ageu, né? Ageu, Amós, andarão dois juntos se não tiver de acordo. Andarão dois juntos se não tiver de acordo. Então não é eu que faço acordo para andar com Deus, é Deus que estipula a forma de quem quer andar com Ele. E quando você encontra Enoque, você encontra um homem que resolveu dizer: Deus, fala que eu vou obedecer. Fala como é para que eu possa andar com o Senhor, que eu vou fazer isso. Quando Deus começou a estipular a forma, Enoque começou andando com Deus do jeito que Deus falava com ele para andar. Olha para mim, irmão. E a Bíblia diz que Deus agradou disso. Enoque acordando pela manhã, Deus, onde é que o Senhor quer que eu vá hoje? Enoque não tinha mandamentos. Enoque não tinha regras escritas. Enoque não tinha discernimento escrito do que fazer. Mas quando você anda com Deus, você não precisa de ter discernimento, basta você ouvir Deus aqui, ó. Deus vai falar com você: está certo, está errado, faça, não faça, afasta, cala a boca, volta, cala a sua boca, volta. Eu não vá, venha, não, vem, vai. Enoque só ficava por conta de atender a boa e perfeita vontade de Deus.
E a Bíblia diz que Deus agradou disso. Você já imaginou como é que fica o Espírito Santo na hora que ele vai falar com você ou comigo e nós não obedecemos? Quando ele começa a falar conosco o que devemos fazer ou não, e nós não obedecemos, porque nós achamos que não é bom para nós. O interessante do texto é que exatamente o crente que anda com Deus é que será arrebatado na igreja. Se não andar com Deus, não participará do arrebatamento. Olha para mim, você já se pegou um dia questionando e falando: Senhor, o meu jeito de vida agrada o Senhor? O que eu faço? A minha fala, os meus negócios, aonde eu vou, com quem converso, aonde eu trabalho, o que eu faço, agrada o Senhor? Rapaz, para Deus olhar para a terra e falar assim: olha, Enoque, você, vou deixar você, né? Eu preciso de você mais perto. Vou trazer você para perto de mim. Rapaz, o camarada ser tirado da terra vivo, não passar pela morte. Ele tinha tanta certeza que Deus existia, que ele andava com ele sem ver com os olhos, mas só por sentir. Tinha tanta convicção da existência, do poder de Deus, que ele conseguiu andar e conversar e conviver com ele, sem vê-lo, mas só sentir. Eu não preciso de conceito para crer que Deus existe, porque sabendo que Ele existe, eu sei dentro de mim. Eu não preciso de conceituar a existência de Deus, porque dentro de mim existe uma convicção que Ele é. Pronto. Quer ir para o céu, irmão? Aqui está. Andar com Deus. Amém, irmão? Amém, igreja?